a discussão de quem é maior acabou? Olha, eu acho que a discussão não, mas eu acho que quem diz que o Messi é menor do que o Cristiano tá errado. O Fred. Ok. Pode ter Então discussão, a discussão acabou. mas eu só acho que um lado tá certo. É porque assim, gente, o Messi, eu acho que o título mundial é a pá de cal aí. A gente, assim, o Cristiano tem diversos recordes, o Cristiano não em Copas, né? Porque a gente já viu aí que o Messi, ele é dono de alguns recordes históricos bastante significativos. O Cristiano, ele tem uma carreira muito bonita também por Portugal, né? Eurocopa, a primeira da história do país e tudo mais. Mas, cara, ser campeão da Copa do Mundo, depois de tudo isso, a gente está falando de dois dos maiores jogadores da história desse esporte, eu acho que é você pedir a conta, entendeu? Assim, a gente está debatendo há 10, 15 anos, um debate que é muito mais tóxico do que deveria ser, né? E é engraçado que a piada de quem só venera Cristiano era que... Ih, tá dando retorno agora. Foi, já tirei, fui eu aqui. Ah, tá. Quem venera só o Cristiano e odeia o Messi falava, caramba, o Messi nunca ganhou nada com a seleção argentina. Foi lá, Copa América e Copa do Mundo. O outro lado, quem odeia o Cristiano, só faz gol de pênalti. O Messi vai lá e faz praticamente só gol de pênalti. Então, eu acho importante tirar o grau de toxicidade desse debate de vários outros em torno do futebol e tudo mais. É um debate que eu acho que tem bons argumentos para os dois lados, durante todos esses 15 anos aí que a gente foi privilegiado de acompanhar esses dois jogadores no auge mais longo da história do futebol, de ambos os lados. Difícil a gente ver isso acontecer de novo. Mas eu acho que o debate acabou. Eu acho que o debate acabou. Eu acho que o Messi, depois dessa Copa do Mundo, ele sai do debate Messi ou Cristiano Ronaldo e ele entra no debate Pelé, Messi ou Maradona. Ele entrou em outro... Ele mudou a casinha do debate, entendeu? Eu acho que o Cristiano, para ter entrado nesse outro debate, precisava da Copa do Mundo, e aí talvez seja injusto com o Cristiano Ronaldo, porque a gente está falando de um cara que com clubes conseguiu absolutamente tudo, mais de uma vez, que em termos de gol é um troço bizarro, assim, que eu acho que a geração que está vindo aí vai tentar, alguns, pelo menos, os caras que são que tem mais o gol na cabeça vão ter os recordes do Cristiano, vão tentar bater esses recordes. Mas eu acho que em termos da gente discutir a galera que está disputando aí para ser o GOAT lá, o negócio desse esporte, do futebol, eu acho que o Cristiano precisava de uma Copa do Mundo para estar ali. Agora ele já não está ali nessa briga. A gente não bota o Fenômeno nessa briga porque ele não tem Champions, por exemplo. Se o Fenômeno tivesse 5 Champions, ele estava aí nessa briga também. Mas se ele tivesse joelho, ele teria mais 10 Champions. Exato. Mas daí cada um pelas circunstâncias que são, Claro. entendeu? Então, sim. Eu acho que dentro da briga de falar sobre esses 15 anos, no recorte desses 15 anos, a gente pode ter muita discussão de quem fez mais, quem conseguiu ser mais importante para o seu clube, quem ganhou mais, enfim, várias discussões desses dois caras no recorte dos 15 anos. Quando a gente está falando da história do futebol, o Messi foi para uma outra disputa depois da Copa do Mundo, na qual ele não estaria se ele não tivesse uma Copa do Mundo. E na qual o Cristiano, eu acho que só entraria se tivesse uma Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo, querendo ou não, a gente está falando do maior torneio para todos os jogadores. Assim, os caras colocam
jogar em tais clubes para ganhar a Liga dos Campeões, e aí não basta ter uma, tem que ter várias, porque tu tem que ir batendo os caras que tem 5, que tem 4, aí tem que acumular Champions para tu entrar nas discussões. E o Cristiano, isso é o cara que mais soube fazer, porque ele começou a acumular Champions e recordes nas Champions. Porém, acho que para entrar nessa outra discussão, a Champions ela é importante e a partir de agora ela é mais, porque na época do Pelé e do Maradona não existia, a Champions não tinha esse tamanho todo, mas agora ela tem, então precisa, o fenômeno é a prova disso aí, que eu acho que precisava a Champions para entrar nessa discussão. E eu acho que o Messi entra e o Cristiano não, pela Copa do Mundo. Então, para mim, a discussão terminou. Ela continua sendo válida dentro do recorte dos 15 anos, eu acho. E talvez ela tenha terminado também, mas a gente pode... Eu acho que dá para fazer... Nesses últimos 15 anos, a gente pega anos Messi e anos Cristiano, e aí, de repente, tem que fazer cálculo para ver o que dá. Mas dentro do recorte da história do futebol, o Messi entrou numa outra parada. Foi muito cruel esse roteiro com o Cristiano, né? E é importante a gente lembrar que o Cristiano ele é 2 anos mais velho, né? Então, assim, o Messi é mais jovem, mas mesmo assim é um Cristiano que termina a Copa do Mundo no banco de reservas do Fernando Santos, que foi, né, um fiel escudeiro durante a carreira do Cristiano. E sem clube. E o Messi termina campeão do mundo, fazendo o número de gols que ele fez, fazendo 2 na final, fazendo o gol do título. Então, eu acho que essa discussão eu não consigo ver o lado do Cristiano ganhando, tá? Nesse debate. Agora, quando a gente coloca no título do programa de hoje, melhor da história e tudo mais, eu acho que tenhamos calma nessa hora, tá? Assim, muita calma nessa hora. O Pelé tem o mesmo número de títulos que a Argentina. O Pelé ele fez 2 gols numa final com 17 anos. A Champions do Pelé eram as competições brasileiras, porque o melhor futebol do mundo da época era competido no Brasil. Então, com todos os cuidados que a gente tem que ter quando compara 2 universos completamente diferentes, que é esse ato de 70 anos entre um jogador e outro, é outro mundo, o mundo do Messi. O mundo que o Messi começou já é bastante diferente ao mundo que o Messi está se aposentando. Imagina o mundo comparando com o mundo do Pelé, né? Mas tenhamos calma, tá? Porque, assim, não adianta cobrar do Pelé uma Champions, não adianta cobrar do Pelé vestir a camisa de clubes europeus, porque o Brasil estava no topo, as competições brasileiras estavam no topo do mundo naquela época, e o Pelé fez chover. Tanto é que tiveram que inventar torneio para tentar fazer com que ele competisse com outros clubes do mundo todo, e ele continua amassando todo mundo. Então, assim, tenhamos calma. Eu sou um pouco conservador nesse debate, tá? Eu ainda acho que o Messi está atrás de Pelé, mas acho que o Messi supera Maradona. Aí é outro debate. Vamos... Vai, Clarinha, que tu ainda não falou. Não, para entrar nessa treta aí. Não, só fechando aqui a discussão anterior, eu concordo com vocês, e na minha opinião, a discussão anterior, eu acho que ela era mais fácil de você ter argumentos para os 2 lados, mas eu já achava que o Messi estava na frente. E aí eu entendo que nesse momento, antes da Copa do Mundo, existe muito de gosto pessoal por estilo de jogador, por forma, enfim, até plástica mesmo, enfim, da forma como joga, de postura em campo, de personalidade, de atitudes, e aí eu acho que tem uma coisa muito pessoal. Mas eu acho que a partir do momento em que o Messi é campeão do mundo com a Argentina sendo protagonista, porque não é que ele foi campeão do mundo, sei lá, aos 39 anos, foi apenas o título. Não, ele foi o cara que liderou essa seleção.
nesse ciclo, porque a gente está falando antes de uma Copa América e de um Messi que tinha deixado a seleção argentina, né? O Messi se aposentou depois de acho que 3, 4 finais perdidas. Ele diz, não é para mim. E depois da Copa América 16, né? E aí ele volta para a seleção e ele liderou em especial, esse último ciclo, que tiveram mais títulos e, obviamente, o título final da Copa do Mundo. Então, para mim, a minha decisão antes da Copa do Mundo já existia, de achar que o Messi estava à frente, mas eu entendo a discussão anterior. Eu acho que, para mim, agora, a discussão é o que o Fred falou. É muito difícil entender quais são os argumentos que batem os argumentos pro lado do Messi. A galera que ainda bate, acho que eu não falei certo, no meu recorte desses 15 anos, se a gente só avaliar clube, tem debate. Isso, sim. Pô, mas aí, né? Só avaliar clube em dias de sol. Claro, mas é o que eu tô dizendo. Eu acho que se a gente... porque, querendo ou não, são dois jogadores que pegaram as suas seleções e elevaram o nível das suas seleções. Sim. O Cristiano não ganhou a Copa, mas a Portugal não tinha ganhado nada, ganhou uma Euro, ganhou uma Nations com o Cristiano, ele sendo o líder do time. E talvez aí a galera ainda pode questionar ali, porque por trás o Cristiano não tem tanto, talvez todo a matéria-prima que o Messi tem com a Argentina, o que eu também acho discutível, porque a seleção de Portugal atualmente é muito boa. Eu acho que jogador a jogador a seleção portuguesa é melhor. Mas aí também entra a questão da cabeça do técnico nas questões de cada uma das duas seleções, o tratamento com esses dois jogadores, o momento dele. Acho que a galera que fizer o recorte, clube nesses 15 anos tem alguma discussão. Se tu botar carreira, seleção, já não tem mais. Mas aí se a gente for fazer a discussão ampla, a gente não vai fazer o recorte de clubes, né? A questão aqui não é quem foi melhor de clubes. Né? Enfim, é na história do daí futebol. Terminou. Aí terminou, porque daí entrou no que o Fred estava falando Aí a comparação é com Maradona e Pelé, entendeu? E aí Sim. é outro nível. E aí eu acho, a partir de hoje, vou falar sempre a mesma coisa. Vou dividir por século e deu. O maior do século XX é o Pelé, o maior do século XXI é o Messi. É que a gente vai ter que fazer isso em algum momento, porque senão a gente não vai conseguir. Não dá, é o que o Fred falou. Não dá para comparar o mundo e o futebol do século passado com o mundo e o futebol do século de hoje. É impossível, Clarice. Mas, Tati, é impossível. Pelé, inventaram um cartão porque os caras batiam no Pelé. Sabe? O cara mudou a forma do jogo, entendeu? Então, eu acho que a gente não tem como comparar o futebol daquela época e nem com o que os caras entregavam. E nem um jogador. Mas a gente vive num mundo único. No mundo único, a gente não divide. Por exemplo, sei lá, os maiores artistas da história. A gente pode dividir por século. Mas não, tudo dá para dividir. Mas se a gente pegar um recorte em que a gente não divide, a gente pega os maiores de cada século e vai debatendo. É que aí sempre vai ser injusto com o cara do passado, porque nós estamos falando desde o nosso ponto de vista do presente. Sempre vai ser injusto com o cara do passado. Todo mundo que está vivo hoje, a grande maioria da população terrestre que está viva hoje, não viu o Pelé. E aí a gente sempre vai dizer que é o Messi, porque a gente viu o Messi. Muitos não viram o Maradona, não lembram do Maradona e também não vão conseguir colocar o Maradona no cálculo porque a galera não viu. Então, o Pelé, daqui para frente, ele só vai perder. Porque se a gente... eu discordo. Eu totalmente concordo com isso, cara. Porque a galera... O que tu está vendo, o que tu está vivendo, conta muito no sentimental. E a gente aqui analisa futebol, mas o futebol é muito do coração. Ontem, depois da final de ontem, cara, a galera já tá metendo o Mbappé lá no top não sei quantos, sabe? Porque tu viu aquilo ali, tu não consegue. Mas aí eu acho que na hora que envolve o Pelé, o que o Fred falou, que ele, eu sou mais conservador nessa discussão, aí eu acho que o negócio não é tão o presente. Porque o que você tem do passado, querendo ou não, é algo que já tá enraizado
que tá, se você não viu, mas tá no imaginário, tá inclusive num imaginário que você pode levar para qualquer superlativo, porque você não viu. Então, no seu imaginário, você pode, inclusive, aumentar as coisas, porque você não Ou viu. diminuir. Ou diminuir, claro. Tem gente aqui todo momento. É porque assim, eu acho que os dois pontos eles fazem todo sentido, tá? Tem história que só vive até hoje por conta de um saudosismo exagerado. Isso. E tem história que não existe porque o respeito pelo passado ele é muito pequeno. Tanto é que tem gente que até hoje fala: o Pelé só fez o nome dele jogando contra Exército e Marinha. Tem gente que fala isso. Tem. A pessoa não tem um grão de arroz no cérebro, né? Mas fala isso. Então, e daqui a, sei lá, daqui a um século, espero que o planeta continue existindo, Já veremos. a gente pode não ter mais a Liga dos Campeões. A gente pode ter uma outra coisa. Aí, vão olhar para a Liga dos Campeões. Aquilo ali, fazer gol no Genk? Exato. O negócio é Superliga, pô. O negócio é fazer gol entre... Sim. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado de achar que tudo que a gente faz e vê é o melhor de todos os tempos da última semana. Isso. Porque Também não acho. Às vezes é. E às vezes a gente dá essa sorte, como essa final de ontem, que foi um dos maiores jogos da minha história, pelo menos. Foi um negócio absurdo. Que eu já vi da minha existência. Mas aí eu estou fazendo o recorte da minha existência. Aí, ok, beleza. Se eu for fazer um recorte maior, eu vou precisar dar uma estudadinha e pegar argumentos, né? Enfim, e fatos. O futebol eu não vivi. É muito passional e vive muito de sentimento. Então, eu acho muito complicado a gente querer pegar o maior jogador da história de 160 anos de futebol. Porque vai sempre ter o subjetivo que está relacionado ao sentimento. E vai ter muita gente que vai, como o Fred falou, levar para o lado do saudosismo, que é o meu caso. Para mim, não existe nenhum tipo de... Ninguém discute com o Pelé, ele está sentado numa cadeira lá em cima. Entendeu? Ninguém, não tem conversa com o Pelé. Tu pode conversar com o depois. Com o Pelé, tu não conversa. Por isso que eu vou dividir, para mim, entre séculos. E depois vai ter a galera que tá no hoje, no que viveu, que assim, não dá para discutir o Messi com ninguém. É o Messi. Tipo, tem um cara aqui na Espanha que para ele é um Maradona e não tem nenhum tipo de questionamento, porque ele viveu tanto o Maradona que ele não consegue comparar nem com o Pelé que estava lá atrás e nem com o Messi de agora, porque ele viveu tanto o Maradona que para ele é Maradona. Então, é muito subjetivo. E eu acho que essa discussão não leva a lugar nenhum.